A nossa mesa agora, o nome da mesa é Artista, etc. As múltiplas faces da carreira de um artista. E a ideia é dar continuidade aos debates da mesa anterior, ampliando um pouco a discussão para pensar o papel do artista nessas diversas partes e camadas do sistema, mercado, circuito da arte, né? Nós temos aqui as maravilhindas Camila Rocha Campos e Flora Leite. Eu vou ler aqui a bio delas, que elas me mandaram. A Camila, ela é artista, professora, pesquisadora brasileira, ativista, micropolítica e autorrevolucionária. Seu trabalho artístico é colaborativo e é construído através de contribuição das pessoas em contextos carregados de humor e crítica. Neste campo relacional, propõe experiências de arte contemporânea, produções artísticas, projetos em escolas e universidades, envolvendo um público amplo e utilizando o corpo, a linguagem oral como principais ferramentas. A Camila tem mestrado em História e Crítica da Arte pela UERJ e se formou em gravura pela UFRJ. Em janeiro de 2017, ela se juntou ao programa Q21, do Museu Quartier, em Viena, na Áustria, e realizou o workshop Silent Image, Shout Body Police, no How-D Art Space. Em 2016, Camila foi artista residente no Programa de Residência Internacional do Capacete, e hoje ela é diretora artística do Capacete, desde então. A Flora Leite é formada em artes visuais pela ECA, USP, vive e trabalha em São Paulo e atua como artista, professora, produtora, curadora, etc., etc., etc. Entre coletivas, individuais e outros projetos especiais, já expôs em instituições em São Paulo, Rio, Uruguai, Lisboa e Nova York. Além disso, tem trabalhos nas coleções públicas do Centro Cultural de São Paulo e do MARP, o Museu de Arte de Ribeirão Preto. Ela já foi assistente de diversos artistas, produtora do Ponto Aurora, entre outros projetos independentes. Participou também da gestão do Ateliê 397 até junho desse ano. Organiza o programa independente Trela, dedicado a exposições e debates de trabalhos de arte contemporânea. Então, nossas convidadas aqui, como vocês podem ver, já são artistas, etc., já na bio. Como boa professora que sou, tenho esse livro aqui na minha bolsa, já citado pelo Alexandre, o Manual do Artista, etc., do Ricardo Basbaum, que é um livro muito legal para quem tem interesse em saber mais sobre, enfim, sobre o artista, etc. Como o Alexandre já adiantou ali, ele não dá respostas, mas ele aponta muitas coisas. Eu queria ler aqui, só antes de passar a palavra para a Camila, para quem ainda não escutou isso, né? Aqui um pouco a definição do que é o artista, etc., num texto que chama Amo os Artistas, etc. E ele fala aqui, ó, quando um curador é curador em tempo integral, nós o chamaremos de curador-curador. Quando o curador questiona a natureza e a função do seu papel como curador, escreveremos curador, etc. De modo que poderemos imaginar diversas categorias, como o curador-escritor, curador-diretor, curador-artista, curador-produtor, curador-agenciador, curador-engenheiro, curador-doutor, etc. Quando um artista é artista em tempo integral, nós o chamaremos de artista-artista. Quando o artista questiona a natureza e a função do seu papel como artista, escreveremos artista, etc. De modo que poderemos imaginar, então, diversas categorias. Artista-curador, artista-escritor, artista-ativista, artista-produtor, artista-agenciador, artista-teórico, artista-terapeuta, artista-professor, artista-químico, etc. Então, bom, só para introduzir um pouco aqui, que eu acho que o nome da mesa, né, acho que traz esse termo que é... Não sei se foi o Ricardo Basbaum que criou exatamente, mas eu acho que ficou muito conhecido a partir dos textos dele sobre isso, né? Que é também um cara que está escrevendo sobre essa participação dos artistas também em diversas atuações dentro do sistema, né? Não só como artista, mas como produtor, gestor, etc. E eu lembrei também aqui de um grupo de artistas que chama Artists Placement Group,
que é um grupo de artistas ingleses que atuou muito entre os anos 60 e 80, e o trabalho deles era, basicamente, colocar artistas para trabalhar em funções em grandes corporações e no Estado. Então, a proposta deles era colocar um artista ali, por exemplo, na Fiat, trabalhando no dia a dia ali no escritório, para entender quais são os impactos de uma pessoa como um artista, qual que é o impacto que essa pessoa teria ali dentro da instituição, dentro da dinâmica de trabalho, e como que essa dinâmica do trabalho interferiria no trabalho do artista, né? Eu acho isso muito interessante para pensar também como que a percepção artística pode também sensibilizar esses lugares e os modos de fazer, principalmente, né? E a partir dessa ideia, então, assim, eu vou passar já logo a bola para a Camila, que vai fazer a apresentação dela para a gente, e nossas duas convidadas vão, com certeza, mostrar um pouco aí da vida de um artista, etc. O que fazem, como vivem, como se desdobram. O que comem? Vocês têm clones? Quando comem? Não é o que, não, é quando. É isso, então. Obrigada pela presença de vocês aqui. A gente está muito feliz com a participação. Então, eu vou passar a bola para a Camila, sem mais delongas, também, para a gente ter tempo para depois para as perguntas. Tá bom? Obrigada, Brígida. Obrigada a todos por estarem presentes. Obrigada pelo convite também a todos. É uma alegria estar aqui. Duas coisas eu não coloquei na minha bio. A primeira é que eu sou mineira. Para mim é muito importante voltar. Eu saí daqui, morei em Belo Horizonte, sou de Barbacena, e fui fazer graduação na UFRJ. E, desde então, fiquei lá mesmo. Então, eu queria colocar isso. E colocar que eu sou mãe, eu tenho uma filha. O que dá assim, um plus no tempo de trabalho, nos trabalhos colocados, né? E também num gerenciamento, num olhar, isso dá um plus na violência recebida, isso dá um plus no amor também recebido em casa. Enfim, é um mais. Tá? Só eu mesma que não coloquei, desculpa. Quando eu estava na graduação, eu ouvi a Doris Salcedo, que é uma artista colombiana, colocar alguma coisa mais ou menos assim. Ela disse, desde que eu comecei a estudar arte, eu olhava o impressionismo francês, o renascimento italiano, olhava que todos aqueles pintores, aqueles artistas, escultores, e pensava, nossa, eu quero ser uma pintora abstrata. Então, ela foi se colocando para isso, né? E ela falou, eu queria falar sobre o ponto, eu queria falar sobre o plano, eu queria falar sobre o tempo, sobre as cores, né? Quanta riqueza tem nessa arte. E aí ela diz, mas eu nasci na Colômbia. Quando ela disse isso, pelo menos para mim, fazendo graduação em arte, ela não se estendeu muito, ela continuou falando do trabalho dela. Mas ali ela organiza um desconforto meu. Foi talvez um dos primeiros desconfortos reorganizados, né? Organizados para mim. Ela organiza o meu desconforto em abrir um livro do Argan, que era o que eu fazia. Ela reorganiza o desconforto em juntar dinheiro para comprar o livro do Gombrich, que você tem que ter. Né? Ela reorganiza o meu desconforto em ir para o Parque Lage, fazer aula, dar um migué na aula, porque eu não podia pagar, ou então pedir, eu pagava mês sim, mês não, né? Enfim, fazer alguma coisa assim, para assistir a aula de arte. Né? E ela organiza o meu desconforto em não ter o dinheiro para pagar o café maravilhoso que tem no Parque Lage. Isso eu coloco aqui como um dos pontos, né, o começo de alguma coisa que faz a gente, mesmo estando na graduação, não conseguir nomear coisas, né, mas, ao mesmo tempo, ir caminhando por lugares, por circuitos, e tatear ferramentas que vão tornar possíveis, sim, o entendimento do seu corpo ali.
nesse espaço de arte, né? E eu queria trazer para a discussão hoje, um dos primeiros pontos é esse. Eu trabalho com o corpo. Meu trabalho enquanto artista é com o corpo, meu trabalho enquanto mãe é com o corpo, meu trabalho enquanto professora também é com o corpo. O meu corpo tem um valor de mercado, um valor intelectual. Meu corpo tem muito valor. Agora, né, todo mundo está sabendo, né? Vocês estão vendo por aí, eu estou bem valorizada. Então, mas eu não sei até quando. Ninguém sabe até quando, né? Então, eu queria trazer esse lugar do corpo, né? Qual é o corpo que se move na cidade para estudar arte? Qual é o corpo né, que vai na exposição? Porque, muitas das vezes, ir na exposição não significa entender a exposição, não significa se sentir confortável no lugar da arte. Então, assim como a Doris Salcedo, alguns outros encontros se deram para mim, né, dentro do meu percurso. E esses outros encontros, eles caminhavam para um olhar crítico a essa instituição a qual eu estava disposta a me aliar, né? E eu precisava entender qual é essa dor de, ao mesmo tempo, né, querer construir alguma coisa e ser repelida pelos agentes que estão construindo essa coisa, né? E aí repelida por inúmeros fatores, né? Pelo fato de eu não conseguir pagar um pão de queijo, né? Pelo fato de eu não conseguir comprar o livro, pelo fato de eu ficar 2 horas da minha casa para a faculdade todo dia, né? Por ir e voltar. Então, né, quais são as dimensões, né, e as camadas de uma complexidade tão grande que é esse ser artista no Brasil, a gente consegue dar conta, né? Alguns corpos conseguem o acesso para determinadas coisas dentro desse sistema. Alguns corpos conseguem ir passando, existem passabilidades. Eu também tenho passabilidade. Eu falo inglês. Outros corpos não falam. Né? Na minha turma, tinha muita gente que não falava inglês. Então, isso já me dá uma outra direção. Né? Eu estou colocando aqui, talvez de uma maneira muito... talvez não, propositalmente, de uma maneira muito abstrata, né? Para que a gente consiga abrir o olhar e entender que, no lugar que a gente vive, que a gente está, a gente tem que lidar com o abismo. E existe uma dureza aí quando você representa o abismo. Quando você é o abismo que anda mesmo. Quando você tem uma passagem comprada para a Bienal de Veneza, uma reserva num hotel 5 estrelas. Quem aqui já ficou num hotel 5 estrelas na vida, em Veneza? Né? Então, você vai, você vive aquilo por uma semana, linda, maravilhosa, e aí você volta e a sua luz vai ser cortada, porque há 2 meses você não pode pagar a luz. Então, que sistema de arte é esse que continua dando apoio e subsídio para a existência desse tipo de vida? Eu estou viva. A gente está vivendo, né? Também a gente pode perguntar isso: o que é vida? Né? O que é sobrevida? Né? O quanto, a pergunta que eu me faço diariamente, né, nos lugares que eu ocupo e nos caminhos que eu traço é essa, né? O quanto e quais são os mecanismos os quais eu mantenho e os quais eu rompo para eu continuar dentro desse sistema. Eu já fiz as pazes comigo no sentido de entender, né, que eu sou emoldurada, mas eu também estou fazendo a moldura agora, né? Então, quais são os, então, voltando, né? Quais são os pequenos mecanismos possíveis dentro da acessibilidade de cada um? E aí é por isso que cada um tem a sua trajetória, porque para cada um o acesso é diferente. Para cada um o privilégio dado é diferente, ou o privilégio retirado é diferente. Né? As passagens elas são múltiplas, as escolhas dependem de cada artista, de cada curador, de cada banca, né? De cada...
E esses encontros eles vão acontecendo e a gente vai tendo que redimensionar qual é a sua necessidade moral e ética. Desculpa. Qual é a sua ética e a sua moral e qual é a sua necessidade? A Denise Ferreira da Silva, uma conversa que eu tive com ela me deu um presente, eu acho, sabe? De uma imagem, que é essa que eu vou colocar agora. De um lado, né, que é de um fio, ela me deu essa imagem, um fio. De um lado, a gente tem a necessidade. Do outro lado, a gente tem essa moral. Nesse momento, cabe a gente oferecer elasticidade para esse fio, ou um rigor para esse fio. Né? Como a gente consegue balancear a nossa necessidade de vida, os nossos desejos, a conta de água, né? A escola da filha. Como é que a gente consegue ir trabalhando isso ao mesmo tempo que a gente vai revisando todo o tempo a nossa condição moral e a situação ética a qual a gente se encontra? As avaliações elas vão sempre mudar, né? Porque cada um é um corpo, cada necessidade é uma. Cada um está cercado, protegido e acolhido por um determinado grupo. Ou não, né? Então, eu fiquei muito pensando nisso, né? Qual a elasticidade? Qual é a elasticidade? Eu faço a palestra sem me pagarem ou não? Eu dou aula de graça ou não, né? Para quem? Como é? Como que a gente vai, né, entendendo quais são as peculiaridades, respeitando e reparando aquilo que é possível para a gente ser reparado? A gente pode fazer reparação. Eu vou mostrar daqui a pouco. Já deu 15 minutos? Tá bom. Não, daqui a pouco. Eu vou mostrar daqui a pouco coisas concretas também, porque na medida também que eu fui elaborando como e o que falar aqui, eu me lembrei de algumas falas que para mim foram importantes, artistas que trouxeram uma dimensão diária da vida deles para mim e que tiraram e que me relocaram para lugares aonde a arte, né, e que me tiraram de um lugar aonde o acordo silencioso que a arte estabelece e que a arte nos pressiona a manter, né, o artista romântico, o artista, o glamour ou mesmo o heroísmo dentro da arte, o artista que tem que morrer, né, e que vai provavelmente morrer por complicações psíquicas, alcoólicas, né, etc., né, por questões sociais, né? Esse artista que esse grupo que aciona essa necropolítica, né? Então, como que a gente faz isso no dia a dia? Como que essa dimensão é possível, né? Eu me lembrei desses artistas que mostraram uma possibilidade deles. Então, eu tento inventar a minha. Eu tento inventar com as ferramentas que me foram dadas, generosamente, por muitas pessoas boas, porque a arte tem pessoas bacanas, né, e pessoas que querem construir esse lugar. E aí, antes de mostrar o vídeo, eu queria levantar mais duas bolas. A primeira é com relação a isso que a gente fala de arte-mercado, arte-circuito, né, arte-economia. A gente não pode esquecer, a gente tem que manter em mente que a arte ela é trabalhada no campo simbólico. A gente não pode esquecer que a arte ela é a ponta de lança da gentrificação em todos os lugares do mundo. É esse poder simbólico, é esse valor que a gente tem. O que a gente não tem é uma relação direta entre o valor e o dinheiro, para a gente, porque outros grupos sociais têm isso muito claro e conseguem, sim, fazer muito dinheiro com a gente. Então, enquanto a gente desenvolve e oferece de graça, a gente
né, o que a gente está fazendo, sem entender, com certa ingenuidade. O que eu vejo também muita gente sem ingenuidade agora trabalhando. Eu queria também trazer essa dimensão, né, do amor. Muita gente que está na arte com amor, né, e que acredita, não acreditar, né, acreditar enquanto não acreditar nesse lugar ingênuo, passivo e romântico, mas acreditar porque quando a gente sonha alguma coisa é o primeiro passo de aterramento desse sonho. A gente precisa sonhar com alguma coisa, né? Então eu queria trazer essa relação, a primeira, né, esse valor simbólico da arte, que a gente sabe que existe, que ele é negociável, e é negociado, qual é essa economia que movimenta. Eu sei que eu, estando aqui e dando todos esses nomes para a minha prática, né, artista, mãe, blá, 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 eu também estou oferecendo mais ferramentas de captura para mim mesma. É impossível? É possível? A gente tem que entender que a gente faz isso na arte, e são coisas bem específicas do campo da arte, né? E deu 15 minutos. E acabou meu tempo. Ótimo, perfeito, você me salvou de concluir. Eu vou voltar, eu vou lembrar o que era, o que eu tinha que seguir aqui, mas eu queria mostrar agora. Esse seria o primeiro vídeo. Eu não sei qual a ordem, só um segundinho. Lembrei o que a gente tem que falar. Não, esse não é um vídeo. É um vídeo que abrir minha Quero só falar antes de dar play. O que eu vou colocar agora são 2 trabalhos meus, 2 performances, e as fotos são fotos da minha atuação, de um projeto que parte da minha atuação como diretora do Capacete, no ano passado, né? Esse projeto do ano passado. É o de baixo ou de baixo? Ele vai abrir. A gente dá um pause. Passa e fecha logo isso. Arrasou. Pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Mais ou menos essa questão de liberdade, justamente, liberdade de performances num espaço como esse, tão prisional, onde a grade curricular justamente aprisiona, né? É proibido a mulheres presas em certos presídios que elas customizem os uniformes. Isso é algo punido. Se alguém tem mais liberdade do que isso e não usa, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? Antes de ser o ato do pedagogo, a explicação é o mito da pedagogia. E eu acho que o ato de conhecimento é sempre muito íntimo, assim como um banho. Por lo menos hacer sentir al que lo recibe como que es único. Y eso me parece fundamental en términos de educación, que justamente lo que sufrimos es el cliché universal para consumir en lugar de un estímulo que te haga funcionar individualmente. Expor-se frente a público que não se conhece antes. E isso é acto fundamental para mim, para poder começar a aprender. Importante na arte e na educação. Se você não tem o amor para fazer isso, não dá nunca para nada. Estou falando aqui como gay, como bicha de unha pintada, que talvez tenha emprego no museu, mas não tem nesse espaço que é o ERJ, que é de um desenho de um hospício, que é um lugar claustrofóbico, que é um muro, que é todos esses muros que existem, toda a disciplinarização do nosso conhecimento, do nosso corpo que existe, mostram que são estudantes e não alunos. Eu achei muito legal. Ser lindo é uma decisão, né?
que eu acho que vai muito ao encontro dessas coisas também no campo da arte, nessa... Gente, o que aconteceu foi o seguinte, esse vídeo é de 2015, é uma performance chamada Mix Education, um concurso sobre sensualidade e educação, que foi realizado na UERJ. Então, é um trabalho colaborativo com todas essas pessoas. Eu peço desculpas, porque eu não tive tempo até hoje de colocar os créditos. Eu não edito e não tive dinheiro para alguém editar, enfim, então ficou isso inacabado assim, mas no lugar onde o vídeo passa, os créditos estão do lado de fora, né? Então, onde todas as pessoas que participaram dessa performance. Essa performance ela consistiu em um ano de trabalho, um ano intenso. Eu tinha, há um ano, saído da UERJ, eu dei aula lá. E nunca entendi como era possível ser professora, mas eu tinha que dar aula porque era assim que eu conseguia o dinheiro, né, dentro de arte. Então, mas eu sempre questionei esse lugar, essa posição, esse saber, né? E isso foi o que eu esqueci de falar antes de passar o vídeo, e que agora faz até mais sentido ser colocado agora, que qual é essa dimensão mesmo do processo de aprender, né? A Silvia Rivera Cusicanqui, ela fala de aprender a aprender, né? Como que a gente ainda se debruça em um sistema onde a gente, na maioria das vezes, se reúne por lamúria, ou a gente se reúne por exaustão, e a gente se reúne e a gente reclama, e a gente se reúne e a gente sabe exatamente todos os pontos os quais a gente tem que melhorar, né? Qual é a lógica ainda que opera para a gente, né, e que faz com que, às vezes, alguns passos não sejam dados, né? Quando a Silvia Rivera Cusicanqui traz essa relação de aprender a aprender, né, quando ela traz esse lugar de revisão da nossa linguagem, né, que é uma língua colonial, a gente está trabalhando, está operando com português, é uma língua que massacrou a gente. A gente fala em termos de guerra. A gente sai na rua e a gente quer lutar contra os outros, né? Então, a gente ainda usa terminologias estruturais e estruturantes que passam por toda uma história colonial, aonde, dentro da universidade, a gente vai continuar replicando determinadas coisas, onde a gente tem, sim, abertura para refazer, ou, no mínimo, reconversar essas estruturas, né? Enfim, quando eu fui professora, foi tudo que eu conseguia pensar. Essa ferramenta está na minha mão. Eu não tenho uma galeria, eu não tenho ninguém me convidando para fazer exposição. Eu tenho um trabalho de arte, claro, mas eu estou dando aula. Então, é dando aula, e, sim, inventando aí, sendo artista aí, partindo do pressuposto anterior, né, do que o artista é esse que vai sonhar, ou seja, esse que vai começar a aterrar alguma coisa, né, possível para toda uma construção do humano, né? Foi o que eu podia fazer, reunir todas essas pessoas para a gente pensar, a aprender, como aprender. E, assim, o que já aprendemos, como que esse corpo aqui já circula dentro dessa universidade, né? E aí eu queria contar 2 casos engraçados com relação a essa performance, porque, enfim, como eu também vivo vários processos e outros de invisibilidade, de apagamento, de roubo, fui roubada várias vezes. Estou aprendendo, estou sendo menos roubada agora, mas já fui, né? Intelectualmente eu estou falando, né? Claro. Quando eu passei um ano produzindo esse trabalho, para ele acontecer de uma maneira não hierárquica, para ele acontecer de uma maneira onde fazia sentido aquilo ali acontecer também, né? Para que qual seria a motivação de cada participante, como a gente compartilharia esse valor simbólico comum a todos nós, né?
Então, enfim, foram muitas reuniões com o conselho de professores, os professores achavam que eu ainda dava aula lá. Foi muitas reuniões com os estudantes, com os funcionários, foi reuniões com todos juntos, né? Foram várias setas, né? vários direcionamentos possíveis de trabalho nesse lugar muito complexo que é a universidade. Claro, todo mundo está aqui ou fez ou trabalha lá, sabe como é isso, né? E aí, eu convidei, como eu não pus crédito, né? Também vocês não sabem, mas essa performance ela consistia num concurso mesmo, assim, como um concurso de beleza. Esse era um primeiro formato a ser apresentado, né? Então a gente fez um open call, montou um open call, as pessoas se inscreveram e a inscrição eram inscrições performáticas, vocês viram, né? Cada inscrições performáticas. Tiveram inscrições de alunos da graduação, do doutorado, do mestrado, de professores. O vice-diretor do departamento de arte se inscreveu, né? De funcionários, e a gente tinha um júri. E o júri foi composto por estudante, por professor. Eu escolhi o Luiz Kamnitzer, que é um artista conceitual uruguaio, bem famoso, que eu tinha conhecido alguns anos antes, quando eu fiz um workshop com ele, no Rio de Janeiro. Mas eu nem tinha falado com ele na época, fiquei com muita vergonha. Mas eu preparei um texto muito bom para convidá-lo, e ele aceitou. Então, eu consegui marcar a data do lançamento de um livro dele no Rio com a data da performance. Então, o Kamnitzer foi. Convidei a Indianara Siqueira, né, que eu não sei se vocês conhecem. A Indianara ela trabalha com direitos humanos, ela trabalha com o direito das trans, das putas. Ela é vereadora suplente do Rio de Janeiro hoje. E, há uma semana atrás, inclusive, ela foi... o PSOL retirou a candidatura dela. Ela estava sem candidatura, está uma treta no Rio de Janeiro. Agora, por causa disso também. Então, tinha todo tinham vários corpos ali para conversarem, né? Ali tinha uma complexidade grande para discuta mesmo, né, dos diferentes corpos, dos diferentes saberes, das diferentes maneiras de estarem nesse lugar. E aí, isso aconteceu. Eu ouvi muita coisa nesse processo, né, mas uma me chamou a atenção, essa eu queria trazer aqui para fechar e mostrar mais uma coisinha, que eu tenho 5 minutos. Uma curadora bem famosa no Rio de Janeiro, que eu também não cito o nome, mas porque eu já falei com ela. Então, eu não cito porque eu acho que as pessoas elas são capazes de escutar e elas são capazes de rever, né, o que fazem. Então, acredito que isso não seria uma penalização. Isso já foi falado com ela. Mas 2 dias antes de acontecer o evento, eu ouvi várias coisas. Eu ouvi que os professores estavam se perguntando por que o Luiz Kamnitzer ia na UERJ, se eles já tinham convidado várias vezes ele para falar para os alunos, e por que ele não está indo dar uma palestra e sim participar de uma performance de uma artista desconhecida. Eu recebi um e-mail de uma curadora me perguntando se era ele realmente que ia estar lá, ou se seria um sósia. Então, eu só trouxe essas 2 coisas para mostrar um pouquinho assim do descrédito o tempo inteiro com o qual a gente é recebido, né? O descrédito dentro desse sistema, e como ele pode mas ao mesmo tempo como ele pode efetivamente ser trabalhado num outro lugar. Como a gente pode conversar com essas pessoas que reproduzem essa violência? Elas estão reproduzindo e não sabem. Não estou me colocando aqui como corretora, né, do sistema social brasileiro, imagina, antropológico, né? Mas estou colocando aqui a dimensão possível e tangível para cada um de nós. Cada um tem a sua, isso é certo. Quero só mostrar, não vou mostrar um outro vídeo, não. Eu vou mostrar só as fotos agora. E esse foi um projeto elaborado por mim, né, como diretora do Capacete,
por Cíntia Guedes, que é uma teórica, artista que fez residência no Capacete ano passado, e por Humberto Vélez, que é um artista panamenho. A gente elaborou esse programa chamado Corpo Pá, que era um projeto de montar um grupo autogestionado por 2 meses, que trabalhava práticas de memória e de território. Trabalhava justamente a oralidade, o corpo, a ancestralidade. Né? E, principalmente, algo que agora me interessa muito, e que, né, enfim, depois desse projeto mais ainda, é uma relação de saúde, né? Porque eu também não estou interessada em viver, eu quero viver bem, sabe? Eu não sei vocês, mas eu não quero sobreviver. Isso já fizeram por mim. Meus ancestrais já fizeram, me colocaram aqui hoje. Então, hoje, eu tenho que viver bem. Sabe? Eu não quero só pagar minha conta, não. Eu quero ter uma cama boa. Então, eu estou bem interessada nessa dimensão da saúde, né, e do corpo, da proteção, da força. Esse trabalho ele foi feito por 2 meses, sim. A gente se encontrava uma vez por semana no Capacete. Esse é o espaço do Capacete. A gente recebeu 70 inscrições. A gente só queria 20 pessoas para o grupo. A gente recebeu 70 inscrições. A gente resolveu que, mesmo com 70 inscrições, a gente não faria seleção. A gente não fez seleção. A gente conseguiu... A gente tinha a previsão, e a gente conseguiu fazer com que a Silvia Rivera Cusicanqui, né, que é essa teórica da oralidade aimara, viesse e convivesse com a gente por 5 dias. E aí, com isso, né, todo esse projeto, a gente desenhou e a gente apresentou esse projeto para esse grupo. A gente apresentou o desenho na Open Call, né, na aplicação para que todos fossem, e a gente apresentou ele para esse grupo de 70 pessoas. E essas 70 pessoas, que daí viraram 50, depois 30, e aí chegaram mais ou menos perto dos 20 que a gente tinha em mente, que realmente fariam parte, né, do projeto, conseguiram viabilizar esses 2 meses, né? E aí conseguiram viabilizar sob quais condições? A gente conseguiu R$1.000 com o Goethe, para a passagem da Silvia. O Capacete conseguiu doar R$1.000. E a gente conseguiu mais de R$3.500 em doação de pessoas físicas. E entre as próprias pessoas do grupo. Então, quem no grupo tinha mais dinheiro, porque a vida, assim, o beneficiou, deu R$500. Porque quis. Porque entendeu que aquilo tinha que ser viabilizado. Quem não tinha dinheiro para a passagem foi nesse pote e tirou o dinheiro da passagem. E foi possível para essa pessoa que não podia pagar R$2 na sopa ao longo, né, de todo esse processo, fazer, né, transportar o seu próprio corpo e, além disso, comer. E se sentir bem nesse lugar, né? Então, isso foi também uma articulação, uma maneira de estar nesse espaço de arte, de estudar, de aprender como aprender, né, de dar escuta para o corpo, inventado coletivamente por essas pessoas que estão aqui, nessa foto. Né? Aí você pode voltar, por favor? Acho que mais uma. Aí volta mais uma. Aí a gente decidiu, esse grupo decidiu, que quando a Silvia viesse, aquela de chapéu ali é a Silvia, né? Que quando a Silvia viesse, a gente também não queria a palestra da Silvia. Imagina, a Silvia com o microfone falando. Isso aí a gente, vai no YouTube e olha, sabe? A gente queria conviver com a Silvia, né? Aí a gente resolveu fazer o Cusi Camping. A gente fez, né, um camping de 2 dias e ficou fazendo isso, só cozinhando, conversando, né, sobre o sonho, conversando sobre os seus processos, né, o processo individual de cada um dentro desse lugar de arte, porque todo mundo ali tinha uma ligação de arte, todo mundo tinham trabalhos relacionados à arte, né, também, e desenvolvem isso.
Então, essa foi uma dimensão, né? Eu queria trazer isso como dois lugares possíveis assim de encontro e de produção real, outra, né? De se realizar e de se mover, de se movimentar, não de sobreviver, mas de estar vivo dentro desse sistema de arte. Obrigada. Oi, eu sou a Flora. Primeiro, obrigada o convite, a Gabi que fez. Obrigada, obrigada a presença de todo mundo. Bom, acho que o começo da minha apresentação ele já deixa claro que talvez, né, eu seja de São Paulo, eu trago gráficos. Eu não sei se está dando para ler, mas, enfim, depois... eles são todos gráficos de artistas e como eles sobrevivem. Então, eu pedi para vários amigos, enfim, foi uma coisa rápida, não foram tantos. Eu pedi que eles me mandassem, em porcentagem, como o orçamento deles era composto. Como vocês podem ver, todos exercem mais de uma atividade, alguns muitas, né? Ali debaixo da direita sou eu, com muitas atividades. E, enfim, pouquíssimos têm... um deles tem uma... Esse primeiro da esquerda ali, o amarelinho, é o que ganha com o trabalho, efetivamente. Essa artista específica me disse que todo esse orçamento, no fundo, não entra na vida dela, entra no próprio trabalho. Mas, enfim, aqui tem artistas assim com um nível de institucionalização bem alta, tipo individual na Pinacoteca, MASP, etc. Para dizer que não é uma coisa ligada a momento de carreira, não é ligada a uma evolução. Simplesmente assim. E todas essas pessoas, com exceção a mim, nenhuma delas se descreve como artista, etc. Ninguém sabe que essa aqui, a primeira da esquerda, é funcionária da Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo. Ou que a outra trabalha como designer numa produtora, ou que, às vezes, eu faço assistência de direção de arte e de publicidade porque o meu mês não fechou. Então, enfim, é só a gente pode acender a luz, eu vou deixar aqui se vocês quiserem, é só uma ilustração mesmo. Eu vou... Claro. Bom... Ali, o primeiro da esquerda o amarelinho é venda de obra, o laranja é funcionário, né, o funcionarismo público, e o cinza é da aula. Ali, o segundo bom, a parcela menor é sempre a venda de trabalho, né, o amarelinho. Como professor, está em cinza, e como aí é uma pessoa que tem um apartamento e aluga o apartamento para complementar a renda. O último... Então, enfim, claro que tem várias classes sociais aqui dentro também, né? Isso é evidente. Ali, o da direita, amarelo, ela foi, né? Não é mais, mas, enfim, foi durante... Eu pedi o orçamento do último ano. São 12 meses. Então, são todas as funções feitas nos últimos 12 meses. Ela era designer numa produtora. O laranja é assistência. E o cinza são empréstimos, ajudas, etc. Aqui, esse da esquerda, 47%, que é o verde que está embaixo, é de economias pessoais que foram utilizadas no último ano. Então, metade do orçamento anual dessa artista foi com economias que ela tinha da vida, de muito trabalho ao longo de, sei lá, 10 anos. Bom, ali, acho que tem venda de equipamento, tem vários empréstimos nos últimos meses, tem job de fotografia, tem, enfim, meio bem variado, assim. E, claro, tem também uma parcela ali amarelinha, que é de FII, de ganhar FII por fazer exposição, fala, ensaio, etc. Ali à direita sou eu. A maior parcela é de fazer a gestão do 397 no último ano.
aquela à direita ali em cinza, eu acho que, bom, enfim, aí tem as milhões de coisas, né? Mas tem design, tem tradução, tem trabalhar como assistente de direção de arte e publicidade, tem fazer produção para outros artistas e para exposições. Que mais que tem? Tem empréstimos também, nos últimos meses, infelizmente. Tem um cheque calção de um apartamento antigo que caiu, yay! E daí foi mara. Quando aquele dinheiro, né, que você trabalhou volta, de repente. Enfim. E tem também venda de trabalho, eventual, FII, mas também não é muito representativo diante do necessário, assim, né? Bom, então, aqui estão os gráficos. Eu vou pedir desculpas também, porque eu vou ler. Para mim é mais fácil organizar mesmo o pensamento, o argumento. Enfim, eu tentei estruturar uma espécie de análise para que ampliasse um pouco da minha experiência pessoal só, mas é claro que é tudo mediado pelos meus espaços de circulação, que é específico, é em São Paulo, tem passagem pela USP, tem passagem por um monte de espaço independente, enfim. A pergunta, né, dá para viver de artes visuais, ou através, ou para, como falou a Carolina, ou, enfim, com, ela justamente já entra nesse campo do que é a atuação do artista. Enfim, como, né, bem disse já a Brígida, o campo do artista, etc. Elas podem, sim, ser posições que tensionam esse lugar, o lugar do artista, ampliando ou reconfigurando os modos de atuação, habitando outros espaços do sistema e também interferindo nesses espaços, né? Eventualmente sendo júri, eventualmente alterando, sei lá, uma formação universitária, alterando o funcionamento de uma instituição, às vezes brigando dentro de uma instituição contra uma prática muito comum, que é de pagar todo mundo, menos o artista, porque o designer recebe, o montador recebe, o curador recebe, o assistente recebe, o estagiário recebe, todo mundo recebe. Todo mundo, né? Então, enfim, são esses vários atritos também. Mas essas posições nem sempre são uma escolha. No sentido de que, para mim, por exemplo, ela é o trabalho necessário para sustentar o meu trabalho enquanto artista. Quer dizer, quando eu me formei 8 anos atrás, eu não pensei, quero ser artista, etc., e trabalhar como produtora. Não. Só, enfim, foi acontecendo, né? E a vida vai te levando às demandas dela mesma, né? Mas isso é presente em quase todos os artistas do meio, não se enganem. É uma falácia, a sensação em São Paulo ela é muito presente de que todo mundo vive do trabalho, assim, justamente porque, enfim, não se fala sobre isso, não é necessário, não é. Mas é um problema isso também, porque daí um problema que é comum a todos, que é uma questão real e que tem que ser, eventualmente, ou pode ser, ou, enfim, tentaremos, né, como disse o RG, vamos fazer greve, fazer alguma coisa para mudar, ela vira uma fofoca, um cochicho, ela vira, né, como uma coisa que não importa. Então, é claro que esses lugares de atrito ou dessas funções podem me interessar, principalmente para mim, no caso, aqueles que são sobre debate, às vezes como esse daqui, às vezes criando atritos dentro de instituições ou espaços, mas também no que me concerne a discutir arte contemporânea, trabalho de artista. O Trela é isso, eu chamo um artista com um trabalho, vem um crítico ou um interlocutor, outro artista, o que for, o que a pessoa quiser comentar, eu faço a mesa, eu pago um FII simbólico por uma diária, ele traz um trabalho. Não é portfólio, não é apresentação, ele traz o trabalho físico, mas por um dia, e até agora, enfim, o Trela nasceu dentro do 397, então a gente conseguia pagar esse FII simbólico, e agora eu estou vendo como ele vai continuar. Mas era importante que tivesse esse FII, uma diária, assim, para, enfim, para pagar mesmo, né? Bom, esse campo de atuação ampliada também pode ser pensado dentro do próprio trabalho, né? Da apropriação das estruturas institucionais e de mediação da qual o trabalho sempre vai fazer parte, mesmo sendo uma pintura, mesmo sendo uma foto, uma gravura. Isso, claro, pressupõe uma postura menos domesticada, né? Porque a gente também vê de parte do próprio sistema também uma infantilização do artista, né, que vai lá, só entrega o trabalho, nem monta, nem nananã, e também, enfim, não é sem julgamentos, mas é no sentido de, né, pressupõe uma posição mais ativa que pode justamente recusar a aderir às diferentes demandas de produção do discurso curatorial, que
pode cooptar trabalho a coisas que não interessam, às vezes, de capital simbólico ou do capital financeiro, né, envolvido, como bem a Camila disse, na cadeia de produção do nosso trabalho, porque depois ele vai virar capital financeiro, mesmo se a gente não receber nada. Ou, enfim, né, quando ele é cooptado. Né. Bom, o artista é o responsável pelo trabalho, pela maneira como ele circula e é apresentado. Agora, por outro lado, começam essas outras demandas, né, de ser responsável totalmente pelo discurso do trabalho, pela divulgação do trabalho, pelos meios de produção do próprio trabalho, né, ele é responsável pela cadeia inteira. Ele é responsável pela circulação de si mesmo nos espaços certos, da maneira certa, com a simpatia e a abertura certa, né, para fazer os contatinhos, etc., etc., e tal, né. Então, é uma ideia de produtor não só no sentido de, né, das decisões da sua prática, enfim, é uma ideia que está no texto, um texto muito legal do Pedro França, que chama O Artista como Produtor de Si, de 2014. Mas ele é não só esse produtor, mas ele é o gerente da sua própria carreira. Ou seja, ele domina todas as instâncias, secundárias, acessórias, etc., e, muitas vezes, isso é visto com bons olhos, justamente por aqueles que aderem a um tipo do discurso da profissionalização do artista. Eu não estou defendendo aqui, quando eu digo isso, eu não estou defendendo nenhuma ingenuidade. Eu acho que é necessária a consciência das instâncias do meio. Mas eu acho que tem um problema profundo, porque, nessa ideia, existe uma promessa de autonomia, uma promessa de potência muito grande, né? E, como eu estava falando com a Camila ontem, nesse campo da promessa, né, foi uma coisa que ela trouxe, uma palavra meio chave, assim, né, como tudo opera na promessa, né? Porque você faz esse, depois, daí talvez você conheça alguém para nananã, né? Então é tudo muito. Mas ela é, no fundo, o modelo do trabalhador neoliberal. É o artista. A gente é o Uber. É isso. Não, é porque é sério. E fica mais evidente, assim, fazendo um pouco essa relação, o quanto também é perverso, né? E é claro que isso rima também com a ideia de que é a ponta de lança de gentrificação. Quer dizer, é tudo, né? É o modelo, é a ponta de lança, enfim. E, como parte desse discurso, se você não está sendo remunerado ou adequadamente remunerado, porque existem eventuais remunerações também, todo mundo que está aqui, provavelmente porque você não ama bastante o que você faz. Você não se sacrifica o bastante, você não está disposto a fazer as concessões certas. E isso é um discurso muito comum, assim. Mas é comum, assim, né, na Nike, no McDonald's, no Facebook. Não é só da gente. Então, assim, enfim, bom, tudo bem, eu vou chegar nisso depois. Existem outras formas de remuneração, sim. O problema é que essas outras são as predominantemente operantes. Né? O capital simbólico, promessas, a promessa de institucionalização ou de entrar numa galeria, porque, às vezes, é um desejo muito, muito presente, né, também. E, enfim, no fundo, para mim, essa a promessa mais... a que eu mais acredito que é talvez a que se concretize de fato, é do diálogo, da interlocução, do debate com os meus pares, com os interlocutores. Ou a força motriz que faz gerar a coisa toda, acho que para cada um, né? Para alguns é um lugar de luta, de militância, uma ferramenta de análise intelectual, de liberdade, de experimentação. Enfim, eu continuo a minha prática por tesão. Tipo, eu realmente não consigo encontrar uma palavra melhor, ela passa por 1000 lugares, mas, no fundo, é essa. É o desejo de materializar, ou de agenciar essas coisas no mundo e ver elas acontecendo, e isso me dá tesão. Agora, o foda é que o tesão não paga a minha conta de luz. Aquela conversa incrível que eu tive com um crítico tal, ou etc., também não paga. Então, isso é um pouco complicado, porque o que acontece? A remuneração financeira, ainda que ela venha, até aqui todo mundo tem um pouco, etc., ela vem quando eu entrego o que eu estou chamando aqui, é um conceito que eu estou me apropriando, enfim, da economia marxista e tal, mas que eu acho interessante para pensar, que é quando eu entrego o trabalho morto. Quer dizer, o morto não no sentido de que ele não vai produzir nada num espaço expositivo, muito pelo contrário, enfim, mas no sentido de que aquilo é onde está decantada todas as minhas ideias, todo o meu processo, um monte de trabalho vivo feito,
sei lá, que pode ter demorado meses, anos, dias, 1 hora, tanto faz. O meu problema é quem paga esse meu trabalho vivo. Então, parece que tipo essa estrutura, onde, claro, algumas instâncias, algumas instituições pagam, como a gente está discutindo, né? Tem que ter FII, sim. Não importa se é trabalho pronto, não pronto, tanto faz. Tem que ter FII. Porque, senão, é uma estrutura que leva à exploração e à autoexploração e à situação, né, que todo mundo está descrevendo, que realmente é muito presente em São Paulo, de uma competitividade absurda, dos seus pares não te falarem mais dos editais que estão abertos, o que eles estão pensando. Existe, sim, esse clima. E é um clima que é totalmente assim, casado com essa situação de, né, todo mundo um pouco querendo se salvar. É isso, é esse lugar, né, que vira violento mesmo. Então, o que acontece? As distinções e as configurações sociais, né, como bem, principalmente demonstraram a Regi e a Camila aqui, as estruturas de poder, elas todas são reforçadas dentro da arte. Enfim, os mitos, né, fundados ao redor da produção da arte dos últimos 200 anos, o artista romântico, o herói, etc., etc., etc. Mas é curioso lembrar, eu estava lendo um livro bem engraçado chamado Por que Artistas São Pobres? Escrito por um artista que também é economista e dá aula de economia na Faculdade de Arte de Roterdã. E aí ele fala que, se a gente comparar hoje com 200 anos atrás, proporcionalmente, a gente ganha muito pior. Muito pior. Um pouco para desconstruir esse mito de que artistas vão ser sempre pobres e fodidos. Não. É claro que era uma arte produzida em guilda, em academia, etc. E não estou, de novo, defendendo esse tipo de arte. É só para pensar que tudo é produto da história. E, se é produto, pode ser também produto de... Né, a gente pode mudar essas condições, a gente pode lutar, sei lá. É um pouco isso, assim, né? Isso pode ser moldado. Enfim, voltando, né? Acho que todo mundo aqui falando de golpe, da conjuntura de 2018. A Funarte não abre edital desde 2015. Os PROACs de São Paulo, alguns acabaram, outros estão pela metade. As bolsas de mestrado, que ainda deficitárias, né, de fornecer subsistência para as pessoas, mas era uma possibilidade. Assim, em São Paulo, em artes visuais, não existe mais, são quase impossíveis. Enfim, tem a Pampulha, que é um dos poucos programas, eu não sei se vai voltar, eu ouvi boatos que sim, mas não sei. Mas era um dos poucos programas que foi muito importante por pagar o trabalho vivo. Tipo, trabalha, olha, dinheiro pelo seu trabalho. Né, o seu trabalho diário, o seu trabalho cotidiano. Enfim, e é um pouco isso, assim. Eu acho que parte disso tudo, parte do desconforto, do incômodo, das reclamações recorrentes, acontecem também porque os artistas não se veem ou não se colocam como classe, né? Isso, essas queixas recorrentes, elas são fofoca, elas são aqui, talvez depois na mesa de bar, mas, assim, realmente é tudo muito, muito escuso, e a gente um pouco precisa começar a se organizar, porque essa nova onda de precarização daquilo que já estava precário, mas vai de mal a pior mesmo, vai piorar. Ou a gente vai voltar, né, para o extremo um pouco da década de 90, que era ou você era enorme ou você não existe, né? Você não tinha mais tantos espaços independentes, pequenos, etc., etc., etc. Um monte de gente desistiu. E, enfim, vários espaços independentes fecharam nos últimos anos, isso é importante lembrar. E o meu outro medo é reforçar o ideário de que é assim mesmo, que não é só uma postura pessimista, né, ou às vezes, sei lá, pode ser considerada elucidada, enfim, mas ela é passiva também. Porque o que eu acho, o que vem me incomodando é uma adesão cada vez mais presente dos artistas nessa cadeia de trabalho, como ela é apresentada. E, assim, é um pouco, né, esse lugar, assim, do hype, da autoexposição. E é mesmo assim. E, claro que eu super admiro o uso inteligente das ferramentas que estão aí. Mas essa adesão, assim, sem nenhuma crítica, sem nada, ela me assusta, assim, né? E até estava comentando lá fora, assim, um pouco
as pessoas, esses milhões de agradecimentos públicos na timeline dos prêmios. Gente, eu não recebi o e-mail falando que puxa-saquismo voltou à moda. Eu juro, eu não recebi. E aí a coisa começa a ficar tipo num lugar. Eu não sei, assim, eu fico um pouco incomodada, ainda que eu admiro o que me falta e eu admiro quem joga bem o jogo conscientemente e usa tudo isso, assim. Enfim. E é claro que é também delicioso ver os trabalhos que tiram partido de todas essas coisas, né, que trabalham sobre todas essas coisas. Mas essa positivação, assim, essa falta de crítica, é um problema, porque ela é nociva aos próprios trabalhos dos artistas, à potência dos próprios trabalhos, à produção artística. Enfim, né, acho que muita gente falou aqui de como os trabalhos vão se encaminhando para um lugar específico, para atender demandas, enfim, todo esse tipo de coisa mesmo. E nociva também no sentido das pessoas, eventualmente, terem que parar de produzir, ou não se sentirem estimuladas, ou etc., porque né, já tem poucos espaços e acho que a gente vai ter cada vez menos mesmo. Então, é um pouco isso, assim. Eu ainda tenho tempo? 10 minutos. Tá, Mara. Bom, depois desse falatório todo... vou até tomar uma água. Obrigada. Bom, depois desse falatório, agora eu vou contar uma história. Há 2 anos eu tinha um projeto que era simples, fazer o Cruzeiro do Sul de fogos de artifício. Simples, você contrata uma empresa, eles fazem. Bom, aí eu apliquei no edital da Red Bull, que não tinha mais FII, só tinha produção. Só que por quê? Porque eu queria fazer esse projeto na laje do centro que tem no prédio da Red Bull. Eu estava trabalhando, depois de passar, etc., tá lá dentro, eu estava há 6 meses fazendo esse projeto, com reuniões com a empresa, toda a mediação necessária, etc., visita da empresa na locação, conversas com a produção, quando, 2 semanas antes da exposição abrir, o trabalho foi vetado por um problema estrutural do prédio, que é compreensível, porque, afinal, é pólvora. Mas isso aconteceu muito perto da exposição, né? 2 semanas antes é um pouco... e, claro, que me foi pedido que eu colocasse um outro trabalho, tipo, você não tem mais nada aí, não, imagina, mas você tem que colocar. Ou que foram sugeridas também algumas soluções para esse trabalho que eu achava inadequadas, incoerentes. Enfim, não achava... sugestões que eu achava que cooptavam outras coisas, outras pessoas, ou nas quais eu era cooptada exclusivamente para, enfim, para fazer. E aí, naquela instância, eu decidi fazer uma promessa. E aí um pouco, agora falando de, sei lá, como continuar, ou etc., ou como isso está hoje em dia na minha prática. E aí eu decidi fazer uma promessa, mas eu decidi que ela tinha que ser muito pública. Então, eu fiz uma promessa no jornal, no Metro, que é um jornal que é distribuído gratuitamente. Não sei se tem aqui em BH, tem em São Paulo. E aí eu comprei, então, com o dinheiro que era dos fogos, um anúncio no jornal que dizia que, no dia 27 de abril de 2018, aquilo era em novembro do ano passado, o Cruzeiro do Sul surgiria no céu de São Paulo com fogos de artifício. Eu decidi a data porque, bom, a partir do momento em que eu não tinha mais a circunstância que eu achava que eu ia ter, eu escolhi aquela data porque é a data que o cientista das navegações do Pedro Álvares Cabral avistou o Cruzeiro do Sul no céu. Ou seja, na verdade, quando ele inventou, né? Quando ele descreveu que aquelas 5 estrelas ali eram uma cruz e que indicariam, então, o caminho para as colônias. Né? Um pouco, o trabalho fala um pouco dessa construção histórica, de como nada é, no fundo, arbitrário, é tudo escolha, é tudo... Né? Até esse signo que a gente tem dado como tão... Né, da natureza, o cruzeiro, é moeda, é cidade, mas ele também tem uma função política, uma função violenta e tudo mais. E aí eu escolhi essa data. Aí, depois, enfim, de todo esse périplo, publiquei, na exposição tinha só a pilha de jornal com o anúncio, e isso, eu falei, bom, não consigo fazer nada, fiz uma promessa, é isso que eu fiz, enfim. É um pouco melancólico, mas... Enfim, achei que aquilo tinha uma potência também, dado o momento político também. E aí, conversei com uma outra instituição depois. E aí, quando
finalmente teve alguma resposta assim, um pouco mais direta e que acrescentou a pesquisa, que foi a museóloga falar tem pólvora, nenhuma instituição vai deixar. Tipo, não é essa ou aquela, é nenhuma. E aí, claro, foi meio, gente, claro, óbvio. Enfim, tipo, né, como que isso não tinha chegado em mim antes? E aí eu decidi, então, fazer no único lugar que parecia que ele podia existir, que era o local de testes da empresa de fogos de artifício. Porque não dava para fazer em lugar nenhum e... Enfim, e claro que eu também queria fazer em instituições, porque é óbvio que você quer que todo mundo veja o seu trabalho. Eu achava que ele era um trabalho legal, eu queria que as pessoas vissem. Mas aí eu decidi que ele tinha que, então, feita a promessa, que ele tinha que existir da forma que fosse possível. E esse lugar é mais ou menos 1h30, assim... de carro, acho que 1h30. Os dois, acho que porque tem o trem também. Sim, é 1h30 do centro de São Paulo. A represa Guarapiranga é bem longe. É um lugar que as pessoas já acham que elas não estão mais em São Paulo, assim. E aí, na Avenida Atlântica, enfim, era um lugar muito, muito esquisito. Mas o que aconteceu, enfim, é um pouco o que tem um pouquinho no vídeo, é que aquilo, então, que eu achava que ia ser péssimo, porque, nossa, daí eu estou exigindo do público uma disponibilidade absurda de ir até lá, não sei o quê. Cara, no final é assim, ninguém sai do centro, ninguém sai do mesmo circuito, dos mesmos espaços. Tá, não, já está acabando. Das mesmas galerias. E aí acabou que, tipo, se formou ali uma conjuntura outra, assim. Foram, numa sexta-feira de feriado, 50 pessoas, que eu achei uma loucura, um absurdo, assim. Sexta-noite, feriado, trânsito São Paulo, aquela, né? Mas que estavam ali agenciadas ou por afeto, ou porque estavam realmente interessadas no trabalho. Não tinha hype, não tinha fotógrafo, não tinha nada. Tinha, tipo, 50 pessoas das artes ou não das artes, tomando uma breja na grama. E aquilo, tipo, para mim foi de uma potência assim que eu não tinha imaginado quando eu tive essa série de problemas, porque é de fato assim, habitar outros espaços mesmo. Eu prescindo do lugar, ou no fundo, tipo, aquele lugar fez muito mais sentido, porque, enfim, era uma represa, isso rimava com outras coisas. Então, enfim, é só para dizer, tipo, realmente, mas foi assim, para dizer que, tipo, sim, há tesão nisso, a gente tem que continuar fazendo, e sim, ocupando outros espaços, mas, enfim, a gente tem que se organizar. Pode estar bem. Esse aqui é o que vai pra lá, tá bom? Já vi. Não é tão perto assim. Ali, tá vendo uma caixa ali? Mas é bom. E aí os caras pela Marina. Eu cheguei, os caras
Agora acabou. É isso. Obrigada, gente. Oi? Tá. Uau, que legal esse vídeo. Muito bacana, obrigada a vocês duas pela colaboração. Poxa, vocês trouxeram coisas muito legais, assim. Acho que essa coisa que a Flora trouxe, eu estava pensando muito já da precarização do trabalho, que eu acho que é uma realidade internacional, né, uma característica do nosso tempo. Tem muitas empresas que falam de uberização do trabalho, mas falam disso como se fosse algo positivo. Nós já somos uma empresa tipo Uber, né? Que ótimo, né? Que é da natureza mesmo, do trabalho do nosso tempo, né? Assim, que eu acho que atinge todas as categorias, né? E isso que eu fiquei pensando também, eu acho que eu jogo a pergunta para a plateia, assim, se há alguma diferença em termos de precarização do trabalho da atividade artística para outras atividades. Os designers, engenheiros, arquitetos, médicos, farmacêuticos, será que eles também estão vivendo isso e como, né? Assim, porque às vezes parece que a atividade artística sempre foi precária e agora de alguma forma a gente tem o privilégio de se unir às outras classes trabalhadoras, né? Então eu me coloco essa pergunta assim, né? Eu gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre isso também, né? Como que essa mudança mesmo no sistema de trabalho e por consequência no sistema de vida, né? O 24/7, né? Esse trabalho 24/7 que a gente está o tempo todo ligado, conectado. Eu estou aqui mesmo recebendo uns WhatsApp lá da Belas Artes, né? Coisa de trabalho e tal. Então, como que funciona isso, né? Assim, como que vocês pensam isso? Seria possível uma resistência, né? Porque parece também um sistema já dominado e controlado, né? E as redes sociais, elas também trazem elas têm um impacto muito grande nesse sistema cultural, né? É possível resistir? Como resistir? Né? Como fazer isso? Eu fico com essa pergunta. E a Camila falou de uma coisa muito bacana, né? Assim, que é a dimensão simbólica da arte, né? Que eu acho que a gente, às vezes, esquece muito disso, né? E ela falou, principalmente, é muito legal ela ter trazido o valor simbólico da arte. E como que isso pode ser transformado em valor financeiro, né? E, na verdade, ela aponta que algo mais interessante não é como, ou se pode, se é possível, mas tem muita gente fazendo isso, né? Não são os artistas ou as pontas mais fracas dessa linha, né, que ela mesma apontou, mas, sim, tem muita gente fazendo grana com isso, né? E como também lidar com isso? Porque eu acho que é também uma dimensão... acho que muito comum do trabalho de todo mundo, imagino de todos vocês aqui, vocês também, criar essa elasticidade, né, nesse fio, para entender até onde que a gente pode ir ou não, até onde que a gente pode vestir a camisa de uma corporação é melhor que a outra, não, um banco é mais legal que o outro, não, né? Como lidar com essas coisas que eu acho que é da natureza também de cada trabalho, de todos o trabalho simbólico, né? Que busca criar uma dimensão sensível e poética, né, no público, nas pessoas. Como lidar com isso? Essas tensões entre a arte e o mercado, né, o valor e o dinheiro,
E como que a arte ela entra no sistema econômico, né? Que eu acho que nós aprendemos muito sobre isso nos últimos anos, né, Brasil, né? Tava tudo tão lindo, né? De repente, e muitas pessoas que não viviam de arte e nunca viveram passaram a viver assim nos últimos anos. E o Rafael ele falou disso aqui, né? Como uma testemunha viva, né, da coisa. Eu acho que muitos de nós nos identificamos com isso também. E, de repente, nós aprendemos a lição de que, se há uma opção política, né, para que isso não siga adiante, nós sofremos as consequências. Nós, como os produtores e trabalhadores dos sistemas culturais, mas também o público e a população em geral, que passa a ter uma vida com menos arte ou com menos espaço para exercício da arte. E exercício, eu digo, não só visita a exposições, mas espaços de concerto, oficinas, workshops, pensamento livre, espaços culturais, etc., né? Então, assim, eu não tenho uma pergunta, a minha ideia é já passar a bola para a plateia, porque eu acho que pode ser legal, mais legal o diálogo, né? Aí eu acho que a gente faz aquele mesmo esquema que a Gabi fez, pode ser? 3 perguntas, depois responde as nossas palestrantes aqui, dão suas opiniões, pode ser? Olá, meu nome é Lucas, e eu gostei muito das 2 falas, mas um termo que a Camila usou me chamou muita atenção, que é necropolítica, que é uma coisa que eu sinto também, sabe, muito, assim, como artista, que às vezes eles preferem que a gente esteja morto mesmo, né? E também porque parece que tem essa glamorização do desgaste emocional do artista, do sacrifício, sei lá, do Van Gogh, que não vendeu nada e de repente se torna um gênio histórico e tal. E eu também tenho me preocupado muito com a coisa da saúde, sabe? Tipo assim, que eu estou com 27 anos, vou fazer 28 mês que vem, já sou formado em artes visuais, já tenho algumas experiências de residência, exposição e tal. E só que eu sinto uma ansiedade muito grande, assim, que é bem corrosiva mesmo, que a demanda social, né, do papel do artista também é uma demanda emocional, que é quase como sair do armário, assim, sabe? O artista, tipo, eu tenho uma produção que eu já fiz aí dos meus 16 aos meus 27. Mas, por exemplo, se eu não fizer mais nada agora, é como se eu não fosse mais artista, será? Sabe? Ou eu vou ser artista só quando eu tiver alcançado um certo sucesso, ou, sabe? Eu tenho que estar sempre ativo, sabe? Eu tenho que ficar me afirmando, assim, sempre. Eu ainda tem hora que eu me pergunto assim, eu sou artista, sabe? Mesmo depois de tudo. E porque eu sinto isso, assim, é igual, sei lá, quando o bissexual sai do armário, sabe? Tem que ficar sempre taxado de indeciso e você tem que falar sempre, não, eu não sou hétero, eu sou bi, eu não sou gay, eu sou bi, sabe? Enfim. E eu queria, tipo, mais que vocês comentassem, assim, mais desse lado pessoal mesmo, sabe? Sobre essa coisa de como enfrentar essa necropolítica, sabe? Porque às vezes eu fico até com vontade de nem, sabe? Eu tô, por exemplo, no momento eu estou dividido entre ir para São Paulo, né? Como um monte de gente, assim, um monte de amigo da minha geração e tal está querendo ir, ou voltar a ficar em Patinga com meus pais, sabe? E produzir para mim, assim, sabe? Tipo, por ter medo desse desgaste, sabe? Dessa demanda. Aí eu queria mais ouvir, assim, de vocês um pouco mais partindo desse lado, assim, de como lutar contra essa morte, sabe? Que é o encarar o social, assim. Tudo bom? Meu nome é Guilherme, eu sou da Escola de Belas Artes da UFRJ e entendo muito bem como é viver nessa loucura que é o Rio de Janeiro, que é principalmente como artista, no setor cultural em si. Então, assim, diante das 2 falas, eu só fiquei com uma coisa na cabeça. Escassez de editais, escassez de espaço, pouca possibilidade de desenvolver sua carreira. Eu fico pensando em algum tipo de rede de segurança que vocês, assim, eu não sei colocar de outra forma, mas uma rede de segurança
que vocês cogitem, sei lá, os poucos editais que a gente pode encontrar por aí e não são divulgados, ou então, eu não sei, uma certa atitude colaborativa, seja com profissionais da história da arte, da museologia, uma tentativa de uma criação de uma postura corporativa quase, né, para resguardar o nosso fazer. E eu fiquei pensando muito nisso, procurando, angustiado, o que vocês me falariam sobre essas possíveis e tão escassas redes que te segurariam ainda produzindo, ainda no, aspas, métier. E é isso, eu queria saber um pouco sobre vocês, sobre experiências, sobre editais. O que vocês sofreram ao, por exemplo... Nossa, é difícil, eu estou extravasando algo que assim, eu passo, né, desse desespero que é a produção artística. Estou no fim de uma graduação, de um jeito ou de outro a gente sempre tem uma produção, mas a gente sempre questiona, né, o que é uma escola de belas artes? A gente está numa escola de belas artes aprendendo a produzir o que é de hoje? Enfim, nossa. O que vocês diriam, além do acorda, que não é só viver de arte, mas como é que essas pessoas que estão iniciando a carreira podem não vir a ser alguém, mas, sabe, ter seus trabalhos expostos, ter certo reconhecimento? Eu acho que é o mote do artista, né? A gente produzir e ter um reconhecimento através dessa produção, ver que o que nós fizemos, o nosso suor, o nosso sangue é válido para alguém. Então, deixa eu pensar, eu vou resumir isso. Como vocês veem, em meio a essa escassez, possibilidades de florescer? Olá, boa tarde. Meu nome é Guiné e eu sou mestrando em capoeira e sou presidente de uma associação internacional que trabalha aqui no Brasil e no mundo todo, né, em alguns países. E quando eu vi o seminário, né, a ideia do seminário é possível viver de arte, eu falei assim, eu vou lá para mim aprender um pouquinho, né, e para a gente perceber o quanto a gente pode evoluir também nessa caminhada. Eu não gosto muito de vir a esse tipo de espaço aqui não, porque, né, é o espaço de uma mineradora e a gente sabe o que a mineradora faz no país. Mas eu acho que na parte cultural ela desempenha bem o papel. Bom, o que eu aprendi de arte não foi em universidades aqui na cidade, não foi em espaço acadêmico, porque eu aprendi em casa, né, com a minha avó. Né, dentro de casa, que na matriz africana a gente costuma aprender esses saberes. E minha avó dizia sempre que a arte está no centro de tudo, né? A cultura está no centro de tudo, da política, de tudo. O mundo funciona por causa da cultura, o mundo existe por causa do artista. Essa é a primeira coisa que ela deixava bem claro quando a gente era pequeno. E aí a gente seguindo essa ideia dela, que eu acho que era bem simples, né? Ela dizia, e vendo aqui vocês falando, a gente vê uma arte muito que atravessa o mundo. A pessoa quer sair de Belo Horizonte para expor em São Paulo, para talvez transformar a pessoa em São Paulo. A pessoa quer sair de São Paulo para ir na Bahia, talvez para expor na Bahia. A pessoa quer sair de Belo Horizonte para ir em Amsterdã, para expor em Amsterdã. A gente vive essa realidade na capoeira o tempo todo, viaja muito, dá muitas aulas pelo mundo, mas quando a gente seguiu a ideia da minha avó, a gente conseguiu criar uma sustentabilidade para a nossa escola. Porque a minha avó disse que a arte era para transformar a vida das pessoas no nosso entorno. Então, minha avó dizia que se eu não conseguisse transformar dentro da minha rua, eu não valia nada, porque a minha sede é na minha casa. Então, se eu não conseguisse, falando em palavras mais modernas, criar um público e educar um público ali, eu nunca ia ter sustentabilidade. Então, a gente passou a adotar isso na nossa escola e a gente vive hoje em mais ou menos 30 cidades do mundo, quase uns 50 núcleos, sem participar de edital, sem pedir nada ao governo, sem entrar em uma casa como essa, e está valendo. É uma arte muito segmentada, mas que é patrimônio da humanidade e funciona.
Eu acho que a gente nunca vai ser convidado para ir lá na Guinar, no FMG, porque eles nem conhecem, né? Mas a nossa escola funciona. O banco conhece a gente porque ele vê a conta lá, as pessoas conhecem porque participam em núcleos, e nós estamos vivos aí pelo mundo fazendo. Então, eu acho que, se o artista não entender o papel dele de transformador, e que ele tem que educar o público, ele não precisa de intermediário, porque o museu aqui nada mais é que um intermediário. O banco é um intermediário, né? Talvez você está terceirizando ele educar o público para você, escolher e definir sua vida. Então, acho que se a gente, como classe artística, que também é muito difícil, porque o artista fragmenta muito, se ele não se entender enquanto classe artística e não compreender isso, que ele traz o público dele, ele educa o público dele, ele está ali para isso, esse é o papel dele, realmente nós vamos passar muito aperto e nós vamos ter que fazer o seminário, né? Como viver de arte. Que é uma coisa muito louca, porque o mais fácil é viver de arte. O governo vive disso. Né? O governo explora a gente, todo mundo, uma mineradora explora a arte, milhões em isenção de imposto, em cima do quê? De arte e cultura. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, voltar mais os olhares, né? A Guinar podia me convidar para ir lá, o FMG podia convidar a gente para ir lá, porque eles desconsideram a gente, mas podia ir lá que a gente pode também contribuir. Muito obrigado. Seu nome é Guilherme também? Guiné. Tá. Bem, quando eu coloquei na necropolítica, Lucas, que você pediu para eu retornar um pouco aqui agora, é justamente o sistema que se dá, que não é construído agora, talvez nos últimos... Vivendo no Rio de Janeiro e nos últimos anos, que é uma guerra civil não declarada, né? É um lugar onde outros acordos silenciosos acontecem, né, e operam. A gente percebe quem pode viver e quem morre, né? Então, a gente não existe o direito à vida, né? Existe o direito à morte. E tem muita gente que o Estado considera que deve morrer, né? E é um pouco aí que opera. E essa morte, ela não é uma morte de corpo, simplesmente, né? Ela é isso que o Guiné coloca agora, de não ser convidado para outro lugar. Ela é uma morte dos seus, né, que os seus pares também operam, né? A gente opera esse sistema necropolítico. Quando a gente estabelece acordos que excluem, quando a gente estabelece acordos que sentenciam, né, que não conseguem compreender o valor de se trabalhar e de se viver coletivamente e mesmo dentro de uma sociedade, né? E pensar mesmo como que essa construção é feita em todos os lugares. O Guiné trouxe uma coisa, quando você falou se eu mudo para Ipatinga ou não, eu anotei aqui para te responder, que é também pensar quais são os corpos que têm o privilégio de rodarem o mundo e dizerem qualquer coisa sobre qualquer lugar do mundo que eles vão. Né? É um pouco a operação assim do artista da Globo, que vai sentar na cadeira e vai falar sobre política, futebol, moda, família e religião, sabe? Quem que pode, né, fazer isso? E quando a gente aciona esse lugar, o quanto que a gente não está reforçando o projeto, sim, que é um projeto de poder, de dispersar, de quebrar e de não valorizar a cultura local, de não valorizar o que o Guiné colocou, né, muito bem que faz, que é de olhar para quem está do lado e entender qual é a nossa real dimensão aqui. Porque cada vez que eu não estou do lugar onde eu venho, menos eu sei, né, como me mover naquele lugar. E quanto menos eu sei como mover naquele lugar, mais energia eu vou despender. Quanto menos energia eu tiver, menos saúde eu vou ter. Quanto menos saúde eu tiver, só me resta estar no centro da necropolítica, né? Então, acho que é uma coisa a se pensar mesmo, né, o quanto a gente muda,
né? O quanto a gente muda, até mesmo caminha, né? Muda de cidade, muda de lugar. O Capacete sempre passa, enfim, é uma associação cultural sem fins lucrativos, que é uma residência artística, né, que tem 20 anos. E, como associação cultural que está no Brasil, existe uma luta anual, mensal, de como sustentar o espaço, né? 80% da renda é do exterior. São instituições de fora do Brasil que colocam ali. O que não privilegia os artistas brasileiros, porque não existe, né, como que a gente financia, então, os artistas brasileiros. Então, há 2 anos, a gente começou uma economia local. Então, quem vai financiar os artistas brasileiros vão ser os brasileiros, né? Mas não necessariamente as instituições brasileiras, porque daí é uma outra burocracia, uma outra ordem que a gente não acessou, não consegue acessar, né? Então, como eu coloquei aqui, existem doações mesmo, né, de pessoais, existem artistas que têm mais, que sim, os artistas também que têm grande visibilidade, eles também doam e eles também, acho que a gente também tem que colocar, né, pensar na abundância. E aí eu acho que eu mudo para o Guilherme, né? Como mudar um pouco a lógica de operação, né? Eu acho que você falou muito em escassez, né? Como que a gente para de trabalhar na lógica da escassez? Como que a gente começa a falar das abundâncias que acontecem e que existem, sabe? Como que a gente, né, e que existem dentro do próprio sistema da arte? Como que a gente fala desse artista que doou, né, e que juntou um grupo? No Chile tem um grupo de artistas e a gente se espelha nisso lá no Capacete para fazer. Eles entenderam que o governo chileno não ia dar, porque os latino-americanos, eles também são, né, somos latino-americanos. Então, eles entenderam que o governo chileno não é como o governo da Dinamarca, que todo ano manda um artista para o Capacete. Não existe esse fundo. Então, o que eles fazem? Eles se juntam, eles fazem um leilão, e eles arrecadam dinheiro e selecionam um artista e mandam por esse artista para o Capacete. É uma outra lógica de operação, né? Então, nós, brasileiros, como que a gente faz? A gente vai nos colecionadores, agora a gente também vai vender obra, para poder viabilizar e, né, reinventar. Então, assim, existe uma abundância, sabe, de ideia mesmo, de inventividade, aonde é possível operar e é possível construir coisas, né? E obrigada, Guiné, pela sua fala. Bom, em relação a essa necropolítica, eu acho que eu consigo falar mais do machismo e da misoginia, assim, geral, no meio das artes, como em todos os outros campos. Acho que tem em São Paulo alguns dados muito concretos, do tipo, todos os homens que começaram comigo nos mesmos salões de arte, todos, com exceção de um, que é a exceção que prova a regra, claro, todos estão em galeria, todos estão num status institucional melhor, enquanto que na minha geração você tem, em termos de mulher, uma ou outra, sei lá, falando nomes que acho que não tem problema, tem a Clariane, que é um fenômeno internacional da minha geração, ponto. Tem uma ou outra que agora está começando a ter mais reconhecimento, mas assim, então é meio... então tem isso, assim, né? No meu caso, eu acho que eu tenho uma tendência a, geralmente, sou, acho que talvez um pouco mais belicosa. Eu tenho uma tendência a então procurar argumentos intelectualmente, a organizar eu mesma debate, a assim ter uma coisa mais propositiva nesse sentido, assim, de
Então, se não é nesse espaço, é em outro espaço, propositivamente. O Trela é um programa que, até agora, só convidou mulheres. Isso não é declarado, porque ninguém declara quando tem uma exposição só de homens, ou quando só tem uma mulher. Ninguém fala, então não vou falar, só vou chamar artista mulher. Porque quando eu listei as artistas mulheres que eu queria que... Quando eu fiz a lista dos artistas que estavam expondo, que me interessavam, mas que eu não ouvia falar, tipo, não ouvia a pessoa falar, ou não ouvia textos escritos, eram todas mulheres. Então eu falei, bom, beleza. Então, acho que é nesse sentido dentro do meio da arte como proposição e na vida com os amigos. E, né, enfim, é um pouco... Em relação à fala do Guilherme, eu acho que eu concordo com a Camila no sentido de ver a abundância, mas assim, acho que tem uma distinção que precisa ser feita, que é entre carreira e trabalho. Acho que ter um trabalho de artista, ou ter um trabalho artístico, é diferente de ter uma carreira. Eu acho que são coisas que estão numa dimensão separadas, assim. Acho que tem uma... Para mim, como foi muito falado na primeira mesa, o principal é continuar a poder ir fazendo o trabalho. Claro que isso anda junto com a carreira, eventualmente, mas o central é a produção. E eu acho que é menos uma postura corporativa e sim um pensamento cooperativo mesmo, assim, né? Como esse exemplo dos artistas do Chile. E é um pouco nesse sentido, da gente começar a fazer, a ter outros tipos de organização, outros tipos de diálogo, que não dependam necessariamente do governo e nem de lugares, sei lá, comerciais muito diretos, muito dados, enfim. Eu acho que são outras formas de auto-organização que precisam surgir mesmo. Então, se não é um pouco isso, assim, né? É um pouco como a história do Guiné. Tipo, a gente tem que fazer em casa, assim, né? É isso. Como, não sei se vocês conhecem o Felipe Ehrenberg, é um artista que faleceu recentemente, um mexicano. E ele falava, primeiro, que ele tinha 2 tipos de arte: o tipo de arte conceitual que ele fazia para as exposições, para os museus e etc. E o outro tipo de arte que é o que ele fazia para vender. Ele fazia um monte de exposição na casa dele. E é um artista fudido, assim, milhões de acervos importantes, etc. E ele falava, quem compra meu trabalho para sobreviver? Pô, sei lá, meus amigos, minha família. Porque, assim... nada me dá mais prazer do que estar falando com essas pessoas. Então, também tem esse lugar de que lugares você deseja ocupar, quais são... Você quer construir novos lugares? Assim, qual é a permeabilidade que você quer ter, ou que o seu trabalho demanda que tenha? Porque é claro que tem trabalhos que, às vezes, têm um porte, um tipo de coisa que demanda mais coisas. Então, acho que é um pouco nesse sentido de proposição mesmo, enfim, de ver esses lugares. Pessoal, infelizmente, nós vamos ter que terminar aqui a nossa mesa. Estou seguindo ordens da coordenação. Que a gente vai fazer um intervalo agora, né? E depois já tem uma outra mesa. Então, eu vou agradecer muito a presença de vocês, do público, e da Camila e da Flora aqui também. Foi muito legal. E eu acho que a gente continua essa conversa aí, que é infinita, né? Algum recado? Eu tenho também, antes da gente terminar, eu trouxe uma mensagem para o Wagner. Um pedido que veio num simpósio lá na escola, sobre a idade do edital, do memorial, para vocês pensarem nisso. Eu só estou falando isso porque eu fiz uma promessa também pública lá. Bom, já que você tocou na questão do edital, como é uma questão recorrente, né, principalmente nas 2 últimas edições, a questão da idade, essa decisão já está tomada, né, no início do ano, que o próximo edital ele tem a questão de característica de artista iniciante, porém sem o critério da idade, né? Isso já vai ser uma mudança. Bom, só um aviso, né? No final, a gente vai para o coffee break agora, 15, 20 minutos no máximo, para a gente aproveitar a última mesa. Nós teremos uma mudança, infelizmente, na última mesa. A Ana Flávia, né, a professora Ana Flávia, ela não vai poder participar da última mesa, na mediação, por problema de saúde, está super gripada, de cama,
E a gente vai contar com o Alexandre Siqueira, que está aqui na plateia, e a gente pegou ele pelo laço para fazer a mediação da última mesa. E também avisar que ao término, lá pelas 6h30, a gente vai ter um happy hour rapidinho, só para a gente poder trocar ideias, conversar, se conhecer. Então, se programem aí para ficar um pouquinho a mais aí no final do seminário. É isso. O coffee é lá na sala azul, né, no primeiro piso. Pode descer pelas escadas, pelo elevador. É aquela sala azul lá, a sala de leitura. Tá bom?